Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluia. É muito bom poder chegar aqui nesse Shabbat e poder desfrutar desse maná que é a palavra do Senhor. E a nossa porção de hoje, nós estamos na 48ª porção que tem o nome Shoftim. Ela vai de Deuteronômio capítulo 16, versículo 18, até Deuteronômio capítulo 21, versículo 9. E como amanhã nós teremos uma reunião especial aqui com os jovens, depois desse tempo de retiro que foi impactante na nossa vida, na vida de todos aqueles que estiveram ali. Então eu vou ministrar um pouco junto hoje a porção da Torá e a porção da Brit Hadashah. E a porção da Brit Hadashah dessa semana foi 2 Pedro. E como sempre o Senhor estabelece tudo na mais devida ordem. E a porção da Torá que fala Shoftim, juízes, se encaixa perfeitamente com a porção da Brit Hadashah 2 Pedro, porque Pedro vai falar exatamente de justiça e de juízo. O tema trabalhado em 2 Pedro é o mesmo tema que nós vemos aqui nessa porção da Torá Shoftim. Eu queria primeiro ler esse início dessa porção, bem no início, no capítulo 16, versículo 18, para que possamos depois trabalhar em cima desse versículo 18 até o versículo 20. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Eu vou falar algumas questões hoje aqui que talvez para alguns pareça estranho até, mas que é fundamental a sua compreensão, para que você esteja alinhado ao tempo e ao propósito do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 18: designem juízes e oficiais para todos os seus portões, que Adonai, seu Deus, dá a vocês, tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. E se você observar 2 Pedro, que foi a porção da Brit Hadashah dessa semana que estivemos meditando, 2 Pedro começa falando: a carta é dirigida àqueles que, 2 Pedro capítulo 1, no versículo 1, a carta está dirigida àqueles que, mediante a justiça. E Pedro vai falar aqui acerca da justiça, vai falar acerca do juízo, ele vai falar do dia do juízo. Então o tema justiça, o tema juízo vai estar presente nessas duas porções que nós temos aqui. Não é à toa que esse tema vem à tona nesse momento, porque eu quero dar uma introdução para vocês antes de nós falarmos sobre essa porção. Eu quero falar para vocês que Deus, Ele tem uma agenda. Sabia disso? Deus tem uma agenda particular. E nós que somos povo precisamos conhecer essa agenda de Deus,
Porque a nossa agenda, ela deve caminhar de acordo com a agenda de Deus. O meu tempo deve ser segundo o tempo estabelecido pelo Eterno. Aleluia. O dia que nós compreendermos essa grandeza, essa revelação, vai ser tremendo na sua vida. Porque eu vejo grandes coisas que o Senhor faz quando o homem, ele se esbarra com o tempo de Deus, sabia disso? Nós vimos isso no retiro dos jovens. Hoje eu contei para eles um pouco como são as coisas. Houve um mover no meio, amanhã eles vão contar bem isso. Mas houve um mover lá, e no meio daquele mover jovens sendo restaurados, pessoas que há tempo não eram movidas pelo Senhor, foram movidas pelo Senhor, e foram usadas pelo Eterno, e trouxeram palavras, e a palavra que foi trazida, era que havia um rugir de um leão naquele lugar. Foi isso? Alguns viram a cena de um leão presente. Eles se esbarraram com o tempo de Deus sem nem imaginar isso. Hoje eu dei para eles uma pincelada lá. E eu vou levar vocês a entenderem isso. A agenda de Deus. Ele tem uma agenda. Há um tempo em que nós estamos vivendo agora, hoje. Sabia? E quando nós caminhamos nessas porções da Torá, nas Parashot, já é uma introdução do Eterno mostrando a agenda dele. Se você estiver atento, você vai ver isso. Se a palavra, se a Torá dessa semana está falando de justiça, de juízo, fique certo que esse tópico está na agenda de Deus. É um tempo que ele está falando de justiça, é um tempo que ele está falando de juízo. E na porção da semana passada, foi a porção Re'ê. E nós vimos no início daquela porção, da porção Re'ê, eu vou voltar porque isso é uma introdução, gente. No início da porção começa dizendo assim: vejam, Re'ê, vejam. O Eterno nos chama para ver, sabe por quê, gente? Porque o tempo de Deus é estabelecido através da análise, da percepção da vista. Se você observar os tempos estabelecidos pelo Eterno na palavra, você vai ver que eu compreendo as estações. O povo hebreu, ele compreendia a estação através da observação do que ele estava vendo. Ele compreendia que estava iniciando, e compreende até hoje que está se iniciando um novo mês através da observação, a lua nova. Ele observa, ele olha, ele vê, veja, Re'ê, e ele vê a lua nova, e ela está marcando o início de um novo mês. Da mesma forma, através da visão, da observação, o povo estabelecido pelo Eterno, ele sabe exatamente quando se inicia o Shabat e quando se encerra o Shabat, e dá-se início a um novo ciclo, uma nova semana estabelecida pelo Senhor, através do ver. Por isso que o Senhor na porção anterior nos chamou veja. Ele está falando esteja atento, porque a agenda que eu estabeleci, que vocês precisam estar conectadas a ela, você consegue descobrir através da observação. E depois que ele fala veja, ele fala algo interessante, e repete isso diversas vezes na porção da semana passada. Ele fala: os mandamentos que hoje te dou. Ele está falando novamente de tempo, hoje. No final, aqui no capítulo 11 de Deuteronômio, foi a porção anterior da semana passada, no versículo 32 diz: e cuidem de seguir todas as leis e regras que ponho hoje diante de vocês. Porque hoje, aquele mandamento, aquela lei já havia sido entregue ao povo.
E por que que ele fala? Toda vez ele vem repetindo os mandamentos e as leis que eu te entrego hoje. Sabe por que que o Eterno fala o tempo todo que é o mandamento que ele está dando hoje? Sabe por que que ao falar do Shabat, ele fala: observe o Shabat, observe esse mandamento que eu te entrego hoje? Porque a cada momento, a cada dia, nós precisamos viver o mandamento como se fosse algo novo, como se fosse algo entregue a mim hoje. Todos os tempos estabelecidos pelo Senhor na sua palavra é para ser vivido como se fosse hoje. Nós estamos indo em direção a uma sequência de festas. Nós temos aqui Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, e cada uma dessas festas que nós iremos viver aqui nesse lugar, cada uma delas revela algo por vir. Só que você não pode celebrar ela agora, pensando que aquela revelação é para amanhã. Não, você tem que viver como se fosse agora, hoje, porque todo mandamento do Senhor é: viva como se fosse hoje, receba como se fosse hoje. Ver, observação e tempo na agenda do Eterno caminham juntos. Por isso ele nos chama o tempo todo: observe, esteja atento ao que eu estou fazendo, esteja atento à minha agenda, ao meu cronograma, ao meu programa. Porque se você estiver atento à agenda de Deus, você não perderá o tempo da visitação. Se você caminhar de acordo com a agenda de Deus, quando Ele vier, você vai perceber. Porque você estará vivendo aquela vinda. Porque você vai estar vivendo aquele tempo propício. Gente, é fundamental que você compreenda isso, gente. Porque se nós compreendermos a agenda e o tempo de Deus, nós viveremos tudo que Ele estabeleceu na sua plenitude. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14, Deus disse, em Gênesis 1, 14: haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações. O Eterno estabelecendo os luzeiros como sinais para as estações, para dias, para anos, e que eles sejam luzes no domo do céu para dar luz à terra. Você vê o Senhor aqui estabelecendo os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, estabelece ela como sinal, para que você compreenda os tempos, o que está acontecendo na agenda de Deus. Em Isaías 46, 10, Isaías capítulo 46, no versículo 10, diz: no princípio anuncio o fim, proclamo de antemão coisas que ainda não se realizaram, e digo que meu plano será mantido. Desde o princípio ele está anunciando o fim. Ele diz que aquilo que está anunciado desde o princípio será mantido. Você precisa acessar a agenda de Deus. E eu quero falar um pouco dessa agenda hoje, para que você possa compreender o tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tempo que antecede
essa sequência de festa que viveremos aqui. A palavra do Senhor, quando fala de festas, moedim, de moed, são encontros marcados, ou melhor, eu gosto mais da explicação que diz que são ensaios. Sabe por que diz ensaios? Porque elas estão apontando para um acontecimento, e o ensaio é você realizar aquilo que vai acontecer antes. Então, se eu tenho uma celebração que está falando de uma noiva precisando se preparar para receber o teu noivo, então no ensaio eu tenho que me preparar como noivo. Eu tenho que ir lá vestir vestido de roupa de noivo, me preparar como se fosse aquele dia. Isso é um ensaio. Isso é moedim. Que tempo nós estamos, gente? Nós não podemos continuar caminhando sem compreender o tempo, sem compreender as estações, sem compreender o que nós estamos vivendo. Nós entramos no mês chamado de Elul, o mês de Elul. Os meses anteriores são meses que foram marcados por graves pecados do povo de Israel. O pecado do bezerro de ouro, o pecado dos espias, rejeitando a palavra do Senhor, a promessa que o Senhor tinha entregue a eles. E depois daquele tempo de pecado, nós entramos então no mês de Elul, e é o mês que nós estamos vivendo hoje. E é muito interessante nós compreendermos esse tempo que nós estamos vivendo, e um tempo que antecede a essa sequência de festas. Por quê, gente? Por que compreender Elul? Passa para mim, filho. Nesse retiro, antes de falar sobre isso, deixa eu te falar uma coisa, que algumas pessoas ainda talvez fiquem um pouco chocadas. O Salmo 19 revela um pouco desse plano estabelecido e dessa agenda que o Senhor estabeleceu desde o princípio, narrando o fim. Eu já falei algumas vezes aqui sobre isso. E o Salmo 19 diz que os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus estão anunciando a obra das mãos do Senhor. Só que todo esse anúncio, se você continuar lendo, vai falar que o sol percorre o céu como um noivo, narrando a sua história como um herói, diz assim, como um herói. Só que esse céu foi profanado de tal forma, e as revelações ali contidas foram escondidas e ocultas de tal forma, que o homem se distanciou dessa revelação. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Nesse mês de Elul, esse sol que percorre o céu entrou numa constelação conhecida como Leão. E quantos aqui não sabem? O leão representa a vinda do Mashiach como rei. Assim como o cordeiro representa a primeira vinda do Mashiach como servo sofredor, agora ele virá como rei, e ele está tipificado na figura do leão. Por isso nós temos o cordeiro e o leão. E esse tempo de Elul é um tempo em que o sol, aquele que narra a história, entrou nessa constelação de leão. E o que isso quer dizer? Que o céu está anunciando algo. E o que o céu está anunciando nesse tempo? A vinda de um rei, tipificado na figura do leão. E exatamente nesse tempo, agora os jovens podem entender por que eles estavam naquele mover, e eles receberam uma palavra profética do rugido do leão. E lá eles cantaram aquela música: e ruja o leão, e ruja o leão,
foi algo tremendo, gente, porque eles, naquele momento, se alinharam à agenda de Deus. Eles provaram do que eles provaram porque eles entraram na agenda de Deus. Eles se alinharam ao tempo do eterno. Uma história que estava sendo narrada de uma vinda de um leão, de alguém que vem para reinar. E ele veio e reinou no meio deles. E reinou no coração deles. E rugiu no meio deles. E interessante que quando nós pegamos todo o tempo do mês de Elul, uma história vai ser contada de um encontro desse rei com a sua noiva. Então o tempo que nós estamos vivendo, e saiba de uma coisa, que isso é importante para você compreender essa porção: a vinda do rei e a segunda vinda do Mashiach, a vinda do rei e a segunda vinda do Mashiach, ela fala de um tempo de justiça e de juízo. Como que você sabe disso? Eu sei disso porque se você pegar Isaías 61, na primeira vinda do Mashiach, diz lá que ele entrou na sinagoga e ele abriu em Isaías 61 e começou a ler, e ele falou do ano aceitável do Senhor, que ele viria pregar as boas novas aos quebrantados, libertar o cativo. E aí diz que quando ele fala desse ano aceitável do Senhor, não havia acabado toda a profecia ainda, ele fecha o livro. Porque em seguida ia dizer: e o dia da vingança do nosso Deus. Por que ele fechou antes? Porque essa é uma parte da profecia que vai se cumprir na segunda vinda, quando ele virá como rei, como leão. O dia da vingança, o dia do juízo. E se você vê 2 Pedro, você vê como está alinhado. 2 Pedro vai falar desse juízo. 2 Pedro, Pedro vai dizer assim, gente, lá no capítulo 3, versículo 7: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos. Lá no versículo 10: entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão com calor. 2 Pedro vai falar desse tempo de juízo também. Passa para mim, filho, para eles poderem ver essa... Olha o que nós vamos estar vivendo nesse tempo, gente. Uma caminhada da história da vida de um leão e a noiva. O encontro do noivo com a noiva. A história vai estar sendo narrada no céu, anunciada no céu. E é exatamente a história que é narrada nessas 3 festas. Sabe por quê? Porque Yom Teruah é o toque do shofar. Essa festa que nós estamos nos aproximando é o toque do shofar, Yom Teruah. É o anúncio: está vindo o rei, está vindo o leão. Veja como céu e terra se alinham, gente. Veja a importância de você viver aqui esse tempo profético, que você começa a viver desde já e se queimar do coração pela vinda do Mashiach. Viva como se fosse hoje, porque pode ser. E se você viver como se fosse hoje, você estará integrado à agenda. Se você estiver integrado à agenda de Deus, quando chegar o dia da sua visitação, você não vai ser aquelas 5 viúvas nécias,
Virgens. Desculpa. Por quê, gente? Porque você estará integrado à agenda. Se você viver isso e compreender esse tempo, você vai chegar em Yom Teruah e já vai estar vivendo isso. Ao ouvir o toque do shofar, você vai receber aquilo como se fosse um anúncio, ele está vindo. Está chegando o noivo. O céu já está anunciando, o shofar está tocando. Assim como naquela parábola das virgens. Chegou um anunciador, não é isso? Ele chegou primeiro na frente anunciando, está vindo o noivo, é chegado o dia, é chegada a hora. Era o shofar, gente. Era o Yom Teruah, revelado na parábola das virgens. Mais adiante, temos Yom Kippur. Em Yom Kippur, assim, a partir do momento que eu ouço o anúncio, ele está vindo. Yom Kippur é o arrependimento, é a expiação, porque é o tempo em que a noiva, já que ele está vindo, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar pronta para receber ele, eu tenho que estar ornada. Então é um tempo de arrependimento, porque eu tenho que estar pura. Tudo aquilo que não o agrada tem que ser removido, não pode estar sobre a minha vida. Eu tenho que estar a mulher mais linda da terra. Yom Kippur, a noiva se preparando para receber o seu noivo. E chegamos em Sukkot, o dia do casamento. Yom Kippur, você tem ali a necessidade da luz, do azeite. Ela tem que estar com azeite, ela tem que estar pronta para aquela hora, para aquele tempo, para poder entrar em Sukkot, para poder entrar nas bodas, para viver essa unidade, esse casamento. Por que eu estou falando isso tudo, gente? Porque você precisa viver isso desde já. Nós estamos no chamado 40 dias que antecedem Yom Kippur. Nós estamos dentro do mês de Elul. E isso é tão sério. Volta agora lá no primeiro. Não, pode ir para baixo, pode ir para baixo. Para baixo. Passa, vai. Isso é tão sério que olha só, gente. O nome do mês, Elul. Elul é escrito com essas 3 letras em hebraico: Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Isso é um acrônimo. Quer dizer Ani, Ledodi, Vedodili. Eu estou para o meu amado e o meu amado está para mim. Você consegue compreender o tempo chamado hoje? O tempo que nós estamos vivendo agora é esse. Ele está dizendo: eu estou para você. Então você tem que estar para ele. Porque se ele está para você e você não está para ele, você vai perder o tempo da visitação. Ani ledodi vedodili. Eu estou para o meu amado está para mim. E você vê o céu declarando e proclamando isso. Você vê o rei indo em direção à noiva, o noivo indo em direção à noiva para se encontrar com ela. Sabe o que vem depois dessa história narrada no céu? E exatamente nesse ano, no dia 23 de setembro, em meio a essas celebrações, a figura dessa constelação vai estar exatamente como está descrita em Apocalipse capítulo 12. A mulher vai estar vestida de sol e a lua estará em seus pés. E isso em Apocalipse 12 é chamado de a grande visão. A grande visão. Em seguida a essa grande visão de Apocalipse 12, se você vê, virá uma outra visão, que é a visão do dragão. E aí sabe qual é o tempo que vem? O tempo da justiça
e o tempo do juízo. Sabe qual é a constelação que vem depois da figura da mulher? A balança. Justiça. Juízo. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por que eu falei tudo isso, gente? Porque essa porção dessa semana, agora que eu vou entrar na porção, essa era a minha introdução. Porque essa porção dessa semana, Shoftim, ela vai nos preparar dentro desses 40 dias que nós estamos vivendo. Porque esses 40 dias são um tempo estabelecido na agenda de Deus para nós olharmos para a nossa vida, analisar a nossa vida. Porque estamos caminhando em direção a um casamento, gente. Estamos caminhando em direção à vinda do Mashiach. Viva como hoje. Quantos aqui já casaram? Já passaram pelo processo do casamento? Como que era? Como foi você, noiva, um mês do casamento? Faltam 30 dias. Aquela correria, eu tenho que ajeitar tudo. Eu tenho que aprontar. Cadê os convites? Já entregaram todos os convites. Todos os convidados, está tudo certo, está agendado, cabeleireira, como é que vai ser? Eu vou lá, vai ser preparado lá o lugar, como é que vai ficar? Flores. Esse deve ser o tempo. Assim você deve se comportar hoje. Assim você deve se comportar até essas festas. Você tem que ficar agitado, meu amigo. Tem que ficar agitado o tempo todo, cada dia, cada manhã. Gente, está chegando o dia. Está chegando o dia, assim tem que estar o seu coração, para que você viva a plenitude do que vem. Pode ser um ensaio, moedinho, mas pode ser de fato o dia do casamento. Se você não der valor a esse ensaio, você será a virgem nécia. Se você tem atenção, vive com atenção os tempos como se fosse hoje, você será como aquelas que carregam o azeite. Carregar o azeite é viver a intensidade do tempo. Perceba isso. E digo algo mais. Todo ensaio traz uma manifestação de realidade. Todo ensaio. Todo ensaio traz crescimento. Todo ensaio traz aprendizado. E digo mais, toda vez que o noivo sabe que é um ensaio, ele manda um presente. Manda um presente. Está lá na agenda de Deus. Shoftim. Por que o nome dessa porção é Shoftim? Designem juízes e oficiais. Nós temos duas palavras em hebraico aqui muito parecidas: Shoftim e Shoterim. Juízes e oficiais, ou juízes e guardas, ou policiais. Shoterim. São diferentes por duas letras apenas. Estabeleçam. E o interessante é que aqui diz para todos. Na minha versão está para todos. Na sua deve estar também. No original é Lechá. Na verdade, o melhor aqui, dá vontade de apagar e botar a caneta. Na verdade, aqui, o mais perto da revelação é: designem juízes e oficiais para si. Designe juízes e oficiais para você. Sabe por que há uma diferença entre juiz e o policial, e o oficial ou o guarda?
O juiz é aquele que conhece a lei. Ele conhece a essência da lei, a profundidade da lei, a aplicação da lei. Ele conhece a dinâmica da lei. Ele conhece a interpretação da lei. Conhece a jurisprudência. Conhece os enunciados. Qual o posicionamento do STF? Ele conhece tudo. O juiz é a revelação da Torá. É o conhecimento da Torá, é o entendimento da Torá. Justiça. E o guarda, o policial, é aquele que executa, que realiza, que traz o juízo, que traz a exigência, que traz o cumprimento, que traz o dever. É o juízo. É o juízo. Só que ele diz: estabeleça juízes e oficiais para você. Isso é bom demais. Porque eu vejo muita gente estabelecendo juízes e oficiais para o outro. Aplica muito bem a lei para o outro. Aplica muito bem a Torá para usar contra o outro. Executa, que é uma maravilha, é um senhor policial para punir o outro, para lançar carga no outro, para apontar o outro. Mas a palavra diz, lehá. A palavra diz, estabeleça para si. Sabe por quê? Sabe que os rabinos falam acerca desses portões? Que esses portões, na verdade, são os portões da nossa vida. Eu tenho que estabelecer juízes e guardas diante dos meus olhos. Aquilo que eu vejo deve passar pelo juízo, pelo julgamento, pelo conhecimento da Torá. A Torá precisa filtrar tudo aquilo que eu vejo. A Torá precisa ser um filtro de tudo aquilo que eu escuto. A Torá precisa ser um filtro de tudo aquilo que eu falo, de tudo aquilo que eu toco, de todo lugar que eu entro e piso. A Torá tem que ser um juiz estabelecido em minha vida. O conhecer a Torá, as letras da Torá, a instrução do Eterno, precisa estar estabelecido em minhas portas. Guardas, não basta o conhecer a Torá, meu amigo. Você tem que colocar essa palavra em prática. Você tem que ter atitude. Não adianta você conhecer tudo isso e você continuar entrando em lugares que não deve entrar, fazendo coisa que não deve fazer, falando coisa que não deve falar, ouvindo coisa que não deve ouvir, vendo coisa que não deve ver. Se você fizer isso, você não estará pronta como a noiva nesse tempo. E só restará uma coisa para você: porta fechada. Interessante que para os dias de hoje a Torá estabelece shofetim e shoterim, juízes e oficiais. Você sabe como é que vai ser no reino eterno? Sabe como vai ser na eternidade? Conhecimento, a Torá continuará existindo. Guardas não. Na eternidade não haverá guarda. Esse cara está louco. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 26. Restaurarei seus juízes, como fiz anteriormente,
e seus conselheiros, como no início. Depois disso, você será chamada cidade da retidão, cidade fiel. Sião será salva pela justiça, e quem está nela, pela retidão. Será restaurado o quê? Juízes e os conselheiros do juízo, o conhecimento, a sabedoria, a Torá, a instrução restaurada. Onde estão os guardas? Por que não haverá guarda? Porque estará estabelecida a retidão, meu amigo. Seremos incorruptíveis. 2 Pedro, volta em 2 Pedro de novo. Vamos para a porção da Brit Hadashah. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais a justiça se sentirá em casa. A mesma raiz da palavra shoftim estará em casa. Não há necessidade de guardas, de policiais, de choterim. Choterim é para hoje, gente, por causa do desvio, por causa da distorção da palavra. E é isso que a porção vai falar agora. Vamos voltar para ela. Antes, pega aí você, 2 Pedro, você que está lá ainda marcando. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 17. Ele vai falar aqui também acerca do saber, do conhecer, juiz. E também vai falar do guarda, do oficial. No versículo 17. No entanto, vocês, queridos amigos, pelo fato de saberem, conhecerem essas coisas de antemão, guardem-se. Saber e guardar, juiz e oficial. E aí lá na porção da Torá diz: não distorçam a justiça. 3 coisas que vocês precisam tomar cuidado, e que essa porção está anunciando e nos chamando a atenção. Não distorça a justiça. Ele está falando o que é a justiça aqui, gente? A Torá, o conhecimento, a instrução do Senhor. Não distorça a instrução do Senhor. Não altere aquilo que o Senhor estabeleceu. Segunda Pedro também fala isso, gente. Para você ver como as duas porções estão bem encaixadas. No capítulo 3 ainda, no versículo 15 e 16. E pensem na paciência de nosso Senhor como libertação, como também nosso querido irmão Shaul lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. De fato, ele fala sobre essas coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem, mudam a forma, alteram a forma estabelecida. Quando Yeshua veio, e a palavra do Senhor diz que ele veio tornar a lei plena, a Torá plena,
A plenitude que ele veio trazer é plenitude de conhecimento, plenitude de entendimento, porque haviam distorcido, haviam alterado a forma, estavam estabelecendo coisas, utilizando a Torá, mas de forma deformada, distorcida. Então ele veio trazer a plenitude do conhecimento da Torá, da instrução do Pai. Ele veio falar: olha só, vocês distorceram isso aqui. Eu vou explicar bem para vocês como que é isso aqui. Muitos têm distorcido a justiça. Segundo ponto, nem demonstrem favoritismo. O favoritismo são pessoas que alteram a Torá para satisfazer um interesse de terceiro, para favorecer alguém. Atrás de todo favoritismo existe um favor pessoal também, mas o foco principal é querer favorecer o outro, agradar o outro. Quanta gente distorce a Torá hoje porque quer agradar o outro? Eu cansei de ouvir, gente. Já falaram para mim, se eu fizer isso, se eu começar a viver isso, eu vou perder almas. Pessoas vão sair daqui se eu começar a fazer isso. Se eu sair do domingo e vier para um sábado, as pessoas não vão vir, não. Eu cheguei a ouvir assim: rapaz, como é que você vai fazer? Normalmente as festas, aniversário é tudo sábado. Como é que vocês vão viver? Vão largar o culto no domingo, fazer culto no sábado? Vai dar certo não. Toda festa, aniversário de 15 anos, casamento é tudo sábado. Vai perder gente. Favoritismo, erra o caminho da Torá, porque está visando favorecer alguém. E depois diz suborno. Não aceitem suborno, não aceite distorção, não aceite favoritismo, não aceite suborno, não entre nesses caminhos, porque esses caminhos são caminhos que distorcem a justiça. O suborno, as pessoas erram, deformam, descumprem, deixam de viver a instrução do Senhor por um interesse particular, por um interesse próprio. Principalmente dinheiro. Principalmente dinheiro. Eu vou falar para vocês que o dízimo é uma lei obrigatória e quem não der o dízimo vai ser consumido pelo gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, devorador. Tua vida está assim, uma miséria, porque você não é dizimista. Mentira! Isso para mim é suborno. Você está distorcendo a Torá para receber algo em troca. Não é assim na Torá. Na Torá hoje, não tenho medo nenhum de dizer isso. Na Torá hoje, dízimo não é um mandamento que possa ser cumprido hoje. É um mandamento, mas não há como ser cumprido hoje. Foi estabelecido aos levitas, ao sacerdócio. Hoje nós vivemos isso como um princípio, que abençoa por cumprir um princípio, sim. Todo princípio é abençoador, mas não um mandamento, e muito menos algo que se você não fizer, você será devorado, ou a sua vida vai por água abaixo. Nada disso.
Mas é um princípio, sim. E é um princípio de justiça. Justiça social. Um dos princípios estabelecidos no dízimo é a justiça social. Se você olhar lá o dízimo que era dado naquela época, um deles era levado a Jerusalém para distribuir aos pobres. Ou para comerem junto ali em Jerusalém. Justiça social. A liberdade que se dava aos escravos, justiça social. O Eterno estabelecia isso para que houvesse um equilíbrio no meio do povo. E como nós devemos viver hoje? Como o povo de Deus deve viver hoje? Nessa relação que há entre o que é ensinado e as finanças. Tudo aquilo que entra nesse lugar deve visar uma justiça social. Deve alcançar aqueles que estão aqui, que estão passando dificuldade. Isso temos buscado viver nesse lugar, porque sabemos que é o que o Eterno estabeleceu. Vivemos pouco ainda. Quero viver muito mais justiça social. Mas vivemos. Tenho uma alegria, um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida, aqui que nós vivemos, é exatamente isso. Não aceite, não barganhe com a palavra do Senhor e com a instrução do Senhor. E no versículo 20 diz: procurem, não vivam isso, mas procurem o quê? Tzedeque. Justiça, justiça. Justiça, justiça. Justiça, justiça. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, gente. Sabe por quê? E eu vou te dizer uma coisa. É um tempo, nesse tempo aí, Yom Kippur, é um tempo em que o Senhor colocará no seu caminho pessoas para você fazer justiça social. Comece a perceber isso. Porque é um tempo de justiça social. É um tempo que você vai ver necessitado vindo até você. E isso vai acontecer na sua vida, porque isso é para trazer bênção à sua vida. Porque a partir do momento que o Senhor move possibilidades de praticar essa justiça, e você praticar essa justiça, você estará alinhado à agenda do Senhor. Tzedakah. É a palavra desse tempo, gente. Faz parte de todo o preparo do encontro com esse noivo. Que você possa ouvir essa palavra. Justiça, apenas a justiça, para que vocês vivam. Quem quer vida, gente? Pratique a justiça. E só tem um lugar. Não é no Código Penal, não é no Código Civil, é aqui que você vai encontrar. O justo está aqui. E a essência da lei. Eu gosto quando em direito se fala acerca da essência da lei. Se você não consegue compreender a lei, você deve buscar a essência da lei. A essência da lei já foi dada a cada um de nós. A essência da lei é ministrar a nós pelo Espírito. Porque o homem só conhece o homem através do Espírito. Então só se conhece a Deus mediante o seu Espírito. Essa é a essência. Assim nós conhecemos o que pensava o legislador. O que pensava o Eterno ao estabelecer uma instrução e um mandamento. Eu gosto muito de citar esse mandamento, que foi da porção anterior, eu acho também, que fala sobre cozinhar o filhote, o animal de pouca idade, no leite da mãe. Eu gosto muito de citar isso. Por quê? Porque
há um tempo atrás eu olhei para isso e não compreendi. Então eu tive que buscar o quê? A essência da lei. E na busca pela essência da lei, eu encontrei a essência da lei. E a essência da lei me falou: o leite da mãe, ele foi estabelecido pelo Eterno para poder produzir vida ao filho. O leite da mãe é fonte de vida, é fonte de riqueza para a sobrevivência do filho. Então qual é o princípio? Aquilo que é fonte de vida não pode produzir morte. Se a palavra do Senhor é fonte de vida, foi estabelecido para gerar vida. Se a prática da justiça, nós somos chamados a praticar a justiça para produzir vida. Então, meu amigo, pare de ser um juiz que produz morte e seja alguém que produz vida através da instrução do Eterno, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém? O Eterno te abençoe.